Fala, Dani, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Augusto Paiva, sou desenvolvedor de sistemas, criador desse canal. E hoje o assunto vai ser um pouquinho diferente, a gente não vai falar de programação, na verdade a gente vai falar de hardware, a gente vai falar de monitor, principalmente com relação a esse carinha aqui, que é um G9 Odyssey Samsung. Basicamente, estou fazendo esse vídeo para trazer para vocês conhecimento um pouquinho da minha experiência com esse monitor, principalmente os pontos negativos, que é o que tem dado dor de cabeça para tanta gente, né? E comigo também não foi diferente. Esse monitor eu comprei tem 4 anos, comprei na Black Friday de 2021. Na época ele estava sendo vendido ali mais ou menos entre 11 e 13 mil reais. Eu consegui pagar 9 mil nele, então para mim foi uma realização, né? Foi basicamente a realização de um sonho. Eu tinha aproximadamente 2, 3 anos que eu estava namorando esse monitor. Então, foi o momento que veio a calhar, adquiri ele e depois disso minha produtividade aumentou muito. É um monitor sensacional, não preciso chover no molhado aqui com relação à tecnologia disruptiva que ele traz, né? Foi basicamente, se não me engano, a Samsung foi a primeira empresa que trouxe telas curvas para o mercado. E esse cara aqui foi, não sei se ele ainda é, mas se ainda não é, ele foi o monitor high-end assim no mundo. Né? Então, fui muito feliz por esses 4 anos de utilização desse monitor. Eu não uso só para trabalhar, eu uso para jogar quando eu tenho um pouquinho de tempo. Né? E, enfim, esse monitor já começou a apresentar problema a partir do terceiro ano. No terceiro ano, ele começou a... Quando eu saía de férias, ele também saía de férias junto, né? Depois, quando eu voltava de férias, ele não queria voltar das férias dele. Era basicamente assim que funcionava. Então, eu ligava ele não dava imagem. Tinha que deixar ele um tempo ligado, para ele dar uma esquentadinha. Depois eu desplugava ele da tomada, esperava um pouquinho, plugava de novo, e aí ele dava meio que um reset e a imagem voltava. Mas ainda assim a imagem voltava com essa parte de baixo faltando. Né? Chegava até mais ou menos aqui perto da metade, faltando imagem. Às vezes ficava meio que chamuscado, assim, a imagem toda meio que distorcida, como se fosse aquelas televisões antigas com chiado, né? E mais para baixo tudo preto. E conforme o monitor ia esquentando, ele ia preenchendo a imagem de novo, de cima para baixo, até preencher tudo e voltava ao normal. Usei aí por mais ou menos um ano um monitor desse jeito. Não era um problema, porque isso só acontecia quando eu ficava dias sem usar o monitor. E como eu estou sempre trabalhando, estou sempre em casa, o monitor sempre está funcionando aí de 10 a 15 horas por dia. Né? Então, esse problema não era um problema frequente, eu tinha um problema aí com ele 2 vezes por ano, basicamente, que era quando eu ia visitar meus pais. Então, consegui levar dessa forma tranquilo, até que essa semana, alguns dias atrás, eu senti um cheiro de queimado, que eu achei que fosse corrente de água de fora, alguma fumaça, mas não foi. Foi aqui dentro, né, foi o monitor, e ontem, especificamente, ele de repente parou de funcionar, o que é um comportamento inverso ao que a gente costumava ver. Né? Então, a gente costumava ver que quando ficava dias sem funcionar, ele não voltava a funcionar de primeira, tinha que dar uma esquentadinha para ele voltar a funcionar. E foi o contrário ontem, né? Eu já estava utilizando ele pela maior parte do dia. E quando fui ali, mais ou menos na metade da tarde, ele simplesmente desligou. Aí eu tirei ele da tomada, fiz uma pausa, fui tomar um café. Dali uns 15 minutos eu voltei, pluguei ele de novo, ele voltou a funcionar. Beleza, ficou mais ali alguns minutos, não lembro quantos, mais ou menos uma meia hora. Depois ele desligou de novo, eu repeti o processo. Então nesse liga e desliga, ele desligou a tela aí cerca de umas 2 vezes mais, se eu não me engano. Não fiquei contando, sinceramente. Mas, enfim, a minha preocupação estava mais em, poxa, a minha principal ferramenta de trabalho. Né? A dimensão do monitor me ajudou muito a melhorar a minha performance no trabalho. Então, ficar sem o monitor é algo muito ruim para mim no dia a dia. Então, eu já adquiri um novo monitor para substituir esse. Não é um monitor tão grande, é um monitor 34, é um LG. Até porque a LG é uma marca muito boa, uma marca que
tem bastante durabilidade e qualidade. A minha TV aqui de casa, eu comprei uma LG em meados de 2013 e ela está funcionando até hoje. Não teve nenhum momento de defeito com essa TV. Então a LG eu sei que é uma marca que tem bastante durabilidade. Já a Samsung, eu não sou o primeiro que fala mal da situação que se passa com produtos da linha Odyssey, né? Especialmente na linha Odyssey. Samsung, de modo geral, quebra muito. Nas assistências técnicas de televisão, o que mais tem lá é a TV Samsung. Samsung quebra muito, a assistência da Samsung não ajuda a resolver e como se diz, a garantia também não é uma garantia que se preze, né? Então, ontem mesmo eu vi uma situação de um cara que ele tinha um G5, o G5 dele simplesmente quebrou sozinho durante a noite, quebrou a tela no meio, vazou todo o cristal líquido da tela e a Samsung não deu causa-ganha para ele na garantia. Simplesmente disse que foi mau uso da parte dele e negou garantia para ele. Então, assim, depender da garantia e da assistência técnica da Samsung não ajuda. É só dor de cabeça. A Samsung não arruma os seus componentes que chegam lá. Eles simplesmente, quando dão garantia, eles estornam dinheiro. Isso eu estou falando com relação aos depoimentos que eu vejo na internet, eu vejo o pessoal falar. Então, hoje eu estou sendo mais um desses que está falando mal desse tipo de dispositivo. Tá? Os pontos positivos são maravilhosos. A Samsung tem uma tecnologia, nessa linha Odyssey principalmente, é bastante disruptiva, né? Então não tem nem o que falar. Fui muito feliz nesses 4 anos com o uso do monitor, mas é um produto caro desse nível, eu não esperava que fosse acabar em 4 anos, né? Eu esperava pelo menos 7, 8 anos aí. Então esse vídeo é mais para trazer a minha experiência, em um certo ponto legal, positivo, pela usabilidade enquanto durou. Foi muito bom enquanto durou, mas esse tipo de produto parar de funcionar em 4 anos é realmente assim uma lástima, para dizer o mínimo, né? Então fica aqui o meu relato. Se você pretende adquirir alguma linha, algum produto dessa linha, principalmente algum produto Samsung, principalmente da linha Odyssey, se você está buscando alguma coisa perto de 34 polegadas, analise outras opções de outras marcas. Tem muitas outras marcas no mercado que trazem produtos com tela curva, que têm uma tecnologia bastante próxima. Então, procure opções de outras marcas, porque você não tenha dor de cabeça aí, assim como nós todos que compramos o Odyssey. Esperávamos ser o alecrim dourado, que não tivéssemos problemas, mas infelizmente o problema chegou mais cedo do que eu esperava, né? Então, fica aqui um alerta. Um abraço, sucesso!